Olá, gente, sejam bem-vindos à live hoje sobre perdão. Tá? Eu sei que muitas pessoas têm a ideia do perdão em relação ao perdão religioso, né? Aquela coisa do tipo, como dizia, né, um sábio, perdoe 70 vezes 7, ou então, né, como o perdão pode redimir os seus pecados ou mandar você para o céu. Mas eu vou falar aqui hoje sobre o perdão dentro da psicologia, de forma mais, digamos assim, científica. O perdão é importantíssimo. E por que o perdão é importantíssimo? Boa noite, gente. O perdão é importantíssimo porque ele é uma das formas de você se desvincular do passado. A forma mais saudável de você viver é sempre estar vivendo direcionado, no caso, você está se entregando para o presente, viver o momento presente. Então, para você estar entregue no agora, você precisa estar esquecendo esse passado, principalmente o passado doentio, e o passado doentio a gente fala não só da questão das mágoas, mas também a angústia que vocês têm em relação a culpas, por exemplo, né? É muito comum que você fique sofrendo por causa de culpa, tipo, eu não devia ter feito aquilo, por que eu fiz aquela coisa? E aí eu também vou estar falando, né? Você exige aí, nesse caso, o auto-perdão, né? Digamos, a gente precisa estar trabalhando essa questão de se perdoar pelas coisas que você fez. E eu vou estar dando umas dicas para você estar exercitando também o auto-perdão. Então a culpa é o auto-perdão. E o perdão mesmo, você perdoar, sei lá, quem te fez mal, quem te abusou, quem, digamos assim, te corrompeu, quem passa a gastar aquela energia que a gente podia estar usando para se desenvolver, sofrendo. E eu acho muito engraçado, eu vou contar aqui uma alegoria, uma história, que isso pode ter acontecido com algum de vocês, ou até muitos de vocês, mas só para vocês entenderem exatamente o meu ponto de vista e aonde eu quero chegar. Vamos imaginar que vocês tenham sofrido algum tipo de abuso, algum tipo de situação constrangedora, alguma injustiça, e aquela pessoa foi o responsável por ter causado esse desconforto. E aí você guarda aquela mágoa, você fica com raiva, e aí você passa anos com aquela raiva, aquele desgraçado ou aquela desgraçada, como ela pode fazer aquilo comigo, como ela pode ter coragem de falar aquilo pra mim, como ela pode ter coragem de fazer aquilo pra mim. E aí os anos vão passando, e você vai alimentando aquela mágoa e tudo, e de repente, num determinado momento, você tem a oportunidade de estar que te fez mal, que te fez sofrer. Tá bom, você teve aquela oportunidade. E aí você vira e descarrega, e você vira para a pessoa e fala, não gostei por causa daquilo que você fez, você me fez sofrer, aquilo que você falou, eu lembro até hoje. E vamos imaginar que a pessoa está ouvindo o que você está falando. E aí quando você termina, quando você descarrega, quando você consegue colocar tudo aquilo para fora e desabafa, a pessoa olha para você e diz assim, pô, eu nem sabia que você estava chateado com isso. Pô, então me desculpa, eu nem lembro daquilo que eu fiz. É sério, eu fiz isso? Eu não lembro. Qual é o meu exemplo com essa história? Você se sentiu mal por todos esses anos por causa de alguma coisa que aquela pessoa disse ou fez. E a pessoa não tá nem aí, a pessoa nem lembra. Ou seja, o único prejudicado nisso foi você. E aí, de repente, você não conseguiu progredir, você não fez alguma coisa por conta dessa mágoa. Então, eu vou estar hoje trabalhando algumas técnicas, algumas estratégias para vocês estarem conseguindo exercitar essa questão do perdão. Porque o que vai acontecer? O perdoar é você finalmente se desligar daquela mágoa ou daquela pessoa que te fez tanto mal para sempre. Olha só, gente, primeiro, perdoar não significa que você vai, por exemplo, trazer a pessoa para dentro da sua casa, trazer ela para o seu convívio, aquela pessoa que te fez mal, passar... Não! Perdoar é simplesmente você se libertar desse sentimento. Você pode nunca mais falar com aquela pessoa. Eu perdoo você, mas talvez aquela pessoa seja um mau caráter, seja uma pessoa que não vale a pena estar convivendo. Então você perdoou. Ou seja, você não carrega mais mágoa nenhuma. Você está bem, você está em paz, principalmente com você mesmo. Então você consegue perdoar.
Tá? Eu vou estar falando. Agora, primeiro, antes de eu ensinar como a gente faz para exercitar, para a gente conseguir perdoar, e até perdoar coisas realmente graves, como eu falei, um abuso, por exemplo, é difícil de você perdoar. Uma injustiça, um ato, digamos assim, criminoso é difícil de você perdoar, é muito difícil. Mas é importante para você caminhar. Então, eu vou estar falando como essa estratégia. Mas antes, eu gostaria de estar falando com vocês sobre a questão do auto-perdão, da gente se perdoar. Eu acho muito importante, além de poder perdoar outra pessoa, se perdoar em relação às coisas que a gente fez. Então, primeiro, nenhum de nós é perfeito. Eu não sou perfeito, vocês não são perfeitos. A gente está aprendendo a melhorar a cada dia, a gente está aprendendo a crescer a cada dia de nossas vidas. Então, é óbvio que a gente vai errar. Né? Deixa eu ver, a Carolina comentou, se alguém erra com você, você a perdoa. Mas aí, se a pessoa falar sobre ou fazer algo que te lembre aquele erro, você não perdoou, né? Então, olha só, a questão do perdão é realmente você conseguir ficar em paz em relação àquilo. Se aquilo ainda te afeta, se aquilo ainda te magoa, né, aquela lembrança, é porque você não conseguiu perdoar, tá? Só lembrando, gente, se qualquer pessoa quiser fazer alguma observação ou fazer alguma pergunta, é só fazer nos comentários, eu vou estar respondendo qualquer pergunta, tá? Então, voltando, né, a questão do auto-perdão. Então, primeiro, gente, eu vou ensinar, se vocês têm medo de errar, eu vou ensinar uma técnica agora para vocês, que vocês nunca mais vão estar errando. Vocês nunca mais vão cometer erro nenhum. Vocês gostariam de aprender essa técnica? Pois eu vou ensinar agora. Se vocês nunca querem errar na vida, se você que está me assistindo agora nunca mais quer errar, eu vou te ensinar. É simplesmente você para e nunca faz nada. É fácil assim. Se você nunca fizer nada, você nunca vai errar. Pronto. Por quê? Porque se você está errando, significa que você está agindo, que você está fazendo alguma coisa. Se você faz algo, primeiro, errar não só é humano. A gente precisa errar. É através do erro que a gente aprende. É através do erro que a gente cresce, que a gente melhora. Então você vai errar, não importa a idade que você tenha, ou o que você esteja fazendo, você vai errar. A gente vai aprendendo. Claro, pelo amor de Deus, não cometa o mesmo erro, né, o tempo todo. Mas você vai cometer erros. Provavelmente, se você aprender, você vai começar a cometer novos erros. Então, essa é a primeira dica. Você vai errar. Então, fica tranquilo quanto a isso. Você vai tentar alguma coisa nova, você vai errar. Agora, para aquelas pessoas que têm medo de fracassar, também fica tranquilo quanto a isso, porque você vai fracassar. Pode ter certeza. Sabe por quê? Porque o fracasso é o único caminho para o sucesso. Então, por exemplo, se você tem um objetivo lá na frente, você vai cometer vários fracassos antes de conseguir aquilo que você quer. É natural, é regra da vida. Por quê? Porque você não sabe, você está tentando a primeira vez, então, sei lá, você está tentando um concurso público, vários concursos públicos, você vai fracassar antes de conseguir. Você está tentando abrir um negócio próprio, você vai fracassar em várias vezes, exatamente porque a gente aprende através da tentativa e erro. Então não tem como fugir disso. Você vai errar, você vai fracassar. Então não se sinta culpada. Pelo contrário, a minha recomendação é que você se permita errar. Então, por exemplo, você conheceu uma pessoa e você está se sentindo insegura, porque aquela pessoa pode te deixar e coisa e tal. Se permita errar, se abra, tenta um relacionamento. Se você cometeu algum erro, você tentou. É por aí. É melhor tentar. Você está pensando num negócio próprio, alguém chegou e te recomendou uma promoção. Olha, agora você vai ser promovido. Pô, e se eu não conseguir? E se eu não der conta? Tenta. Vai lá, tenta aquela promoção. Ah, mas aí eu posso errar. Sim, todo mundo pode errar e todo mundo vai errar. E é provável que você aprenda muito com esse erro. Então a gente não pode ter esse medo de errar. Então, primeiro você vai cometer erros. E sim, no caminho, ao longo da vida, você vai acabar magoando algumas pessoas, o que é super natural. Exatamente porque nós não somos perfeitos. Então, duas coisas que a gente tem que lembrar é o seguinte. Primeiro, nós não somos perfeitos e nós não podemos exigir perfeição das pessoas. Eu lembro, há muito tempo atrás, né, inclusive, né, era uma amiga minha e ela tinha muita dificuldade de estar fazendo amizades. Isso mesmo, Severina, a vida é cheia de desafios. Então, ela tinha muita dificuldade de estar fazendo amizade. E a questão dela era a seguinte, que para ela, todas as amizades, em algum momento, atraíam ou faziam alguma coisa que ela não queria. Então, na conversa que eu tive com ela, e ela era minha amiga, não era minha paciente, eu comecei o seguinte, ninguém é perfeito.
Todas as pessoas em algum momento vão te decepcionar, vão fazer alguma coisa que você não quer. E não é culpa delas, é porque ninguém é perfeito. É exatamente por causa disso que a gente precisa ser um pouco mais tolerante com as pessoas. Agora, eu conheço muita gente que é muito tolerante com os outros, mas nem um pouco tolerante com si mesmo. Por isso que o meu foco agora é falar sobre a questão do auto-perdão. A gente precisa ser tolerante com a gente mesmo. A gente vai cometer erros. Então, primeiro, vamos imaginar que você, em algum momento da sua vida, vamos pensar assim, né? Digamos que você tem aproximadamente 40 anos, mas quando você tinha lá seus 20 anos, você fez algumas besteiras, você tomou algumas decisões erradas, você, sei lá, né? Você fez algumas escolhas das quais hoje você não se orgulha. E aí você se culpa por causa daquelas escolhas mal feitas. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, nós sempre trabalhamos para o melhor. Quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente sempre tenta fazer, mesmo que seja impulsivamente, a gente tenta sempre fazer o que for melhor para nós mesmos. Então, veja bem, quando você tinha lá seus 20 anos e você tomou aquela decisão, seja pensada ou impulsiva, seja uma decisão errada, naquele momento você fez o melhor que você podia. Naquele momento, com os conhecimentos que você tinha, com o que você sabia, com a pessoa como você era, com os conceitos que você tinha, aquela foi a melhor decisão que você tomou. E aí você foi lá e executou aquela decisão. Hoje, com 40 anos, né, tendo a experiência que você tem, você consegue olhar para trás e pensar, caramba, eu não devia ter feito aquilo. Isso não deveria ser uma coisa para você se sentir culpada. Você fez o que você devia ter feito. Naquele momento foi o melhor que você achou. Se hoje você pensa diferente, parabéns para você. Você cresceu, você evoluiu, você é uma pessoa melhor. Eu acho que, por exemplo, se a gente magoa uma pessoa, digamos que eu tenha magoado alguém, você pode tomar a decisão de ir lá pedir desculpa. Mas quando eu digo pedir desculpa, não é para pegar uma absorção, não. Você pedir desculpa para você se libertar. Eu fiz o que eu devia. Primeiro porque, veja bem, se você não se perdoa, aquela culpa de você ficar se sentindo mal, como eu sou uma pessoa ruim, isso não vai te fazer se sentir uma pessoa melhor. Você não vai ser uma pessoa melhor porque você sofreu por causa daquela culpa. Você vai continuar sendo a mesma pessoa. Pelo contrário, você vai ter uma vida ainda mais infeliz porque você se sente culpado. Então, se perdoe. Então, primeiro, você não vai se tornar uma pessoa melhor simplesmente porque você sofreu de culpa. A culpa, na psicologia, é o sentimento mais inútil que existe. Ele não serve para nada, ele não te torna uma pessoa melhor, ele não te redime, ele só te faz sofrer, mais nada. Então, primeiro, ele não te faz uma pessoa melhor. Segundo, você não tem como voltar no tempo e mudar o que você fez. Você fez, as coisas, tá feito, acabou. Aceita como dizem que dói menos. Aceitou que fez a besteira? Beleza. Você pode assumir a responsabilidade de dizer o seguinte, puxa, eu tomei uma decisão errada, eu fiz uma grande besteira, eu magoei determinada pessoa. Eu nunca mais vou cometer isso. E aí você daí para frente, você não comete mais aquilo, ou seja, você aprendeu com aquilo. Pelo menos isso. Agora você ficar sofrendo, você não vira um anjo, porque você vai ficar se batendo, né, ou se martirizando por causa de uma culpa. Então, e outra coisa, muitas pessoas usam a culpa como fuga ou como o que a gente chama de autossabotagem. Ou seja, eu sou uma pessoa tão má, então não mereço ser feliz. E aí você não se arrisca, você não tenta coisas novas por conta de ficar sofrendo pela culpa. Então, muitas vezes, a culpa é também um bode expiatório para você não sair da zona de conforto, para você não tentar, para você não vivenciar, para você não tentar coisas diferentes também. Então, vamos nos libertar da culpa. Vamos entender que a culpa não serve para nada. E para a gente não se sentir culpado, eu recomendo que vocês façam o auto-perdão. Nenhum de vocês, nem mesmo eu, somos perfeitos. Então, vamos nos perdoar? Beleza. Agora vamos falar sobre o perdão alheio, sobre perdoar outras pessoas. Então, tem pessoas que carregam uma determinada mágoa para o resto da sua vida. E o ideal seria que a gente pudesse se libertar dessas mágoas. Então, eu vou estar dando aqui para vocês algumas sugestões para a gente poder estar se libertando, digamos assim, dessas mágoas e das pessoas que nos fizeram mal. A primeira coisa, eu vou recomendar o seguinte, né, que a gente possa fazer o que a gente chama de esvazio, né, quer dizer, esvaziar aquela sensação. Então,
Né? Vamos imaginar uma sensação ruim que tenha acontecido, né? A Carolina comentou, já tive muito isso, ainda acho que tenho. Bom, Carolina, que legal que você está ouvindo a live, eu espero que você pense nas coisas que a gente está falando e trabalhe muito essa questão do seu auto-perdão mesmo, tá? Porque, veja bem, se você errou na vida, você vai cometer mais erros. Ninguém é perfeito, a gente vai cometer erros, a gente vai errar. E você aprender a se perdoar é muito melhor do que você ficar arrastando a culpa. Até porque, se você aprender o auto-perdão, você cresce, você melhora, você progride. É uma coisa que você cometeu no passado que você não vai cometer mais, porque você aprendeu. Enquanto que se você ficar arrastando a culpa, você não aprendeu nada. Agora vamos lá, sobre uma pessoa, né, que digamos tenha abusado, tenha cometido alguma coisa ruim, ou tenha te abandonado, né, um pai, uma mãe que te abandonou, alguém que tenha feito alguma coisa errada contigo, foi injusto com você, tirou alguma coisa preciosa que você tinha, enfim, né? Perdoar liberta a alma, que perdão é por você. Isso mesmo, liberta a sua alma, te liberta, né, na verdade. Então vamos lá, vamos imaginar essa pessoa que fez alguma coisa ruim. A minha sugestão é o seguinte, eu vou dar algumas sugestões de passo a passo do que você pode estar fazendo para conseguir se libertar daquela mágoa daquela pessoa que fez. Primeiro, a minha sugestão é o seguinte, daí você pode fazer do jeito que você quiser. Fica naquele dia, você passa, fica, digamos assim, num lugar isolado, e você pega e vivencia aquilo que te fez sentir, digamos assim, a mágoa, né? Ou fez você se sentir agredida por aquela pessoa. Tenta vivenciar nos mínimos detalhes aquilo que aconteceu. Se você quiser, escreve também. A ideia é realmente você esvaziar, você botar aquilo para fora, você escrever, ou se você tiver alguém com quem você possa conversar, fala tudo aquilo que te angustiou. Tá? Segunda coisa é a seguinte, você se colocar. E essa é uma parte muito difícil, tá? A segunda parte é bem complicada, mas é muito importante para você conseguir perdoar. É você tentar se colocar no lugar da pessoa que te abusou, ou te fez mal, ou foi injusta contigo, e tentar entender quais foram os motivos dele ter feito aquilo. Olha só, isso não significa que você vai aceitar o que ele fez, a ideia nem é essa não, tá? Se você tentar se colocar no lugar da pessoa, vai te ajudar a entender o que ela fez. É aquela famosa tipo, explica, mas não justifica. Pode ser que explique, dentro da forma como ela pensa, do jeito que ela é, por que ela fez aquilo. Isso vai te ajudar no terceiro passo. Então, você tenta imaginar, então, poxa, porque, digamos assim, que você tenha sido agredido, que ele era muito possessivo, ele tinha medo de me perder, por isso que ele fez aquilo. Tá? Não justifica, óbvio que não justifica, mas a ideia é que se você conseguir compreender o lado dele, vai te ajudar na terceira fase, que é o perdão. E a terceira fase é você declarar que você o perdoa. Você perdoa pelas coisas que ele fez. E aí a gente vem pelo quarto passo. O quarto passo é você pensar, né, do quanto você é maior que tudo isso. Como você é maior do que tudo que aconteceu à sua volta, de todas as agressões que você sofreu, de toda a mágoa que você teve. E o último passo é você honrar a palavra de perdoar. Porque você pode forçar teu pensamento, tipo, não, eu vou perdoar, e isso vai reforçando em você a ideia do perdão. Então, repetindo, primeiro, visualizar, lembrar de tudo o que aconteceu para você se esgotar. Você cansar, você pensar nos mínimos detalhes, lembrar nos mínimos detalhes a situação que aconteceu em que você ficou magoada. Segundo, você vai pegar e vai se colocar no lugar da pessoa que te magoou, que te agrediu, enfim, da pessoa que você precisa perdoar. Tentar entender os motivos dele, entender por que ele fez aquilo, por que dentro da cabeça dele aquilo naquele momento era o certo. Tentar entender o que ele fez vai te ajudar na terceira etapa, que é o perdão. Você chega e fala, eu perdoo, né? E você não precisa falar para a pessoa não, tá? O perdão é o perdão seu, é você com você mesmo entender que você perdoou aquele agressor ou aquela pessoa que te fez mal. Então, eu perdoo. Né? O quarto é você entender, né, e declarar que você é maior que isso tudo que aconteceu. E por último, é você estar honrando a palavra de perdoar. Então, sempre lembrando, eu vou perdoar isso que aconteceu. Voltando a dizer, o fato de você estar perdoando a pessoa não significa que você precisa estar convivendo necessariamente com a pessoa. Tá? É natural
que a gente tenha esse tipo de problemas ao longo da nossa vida, até porque, como eu falei, ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, as pessoas não são perfeitas, e a gente vai lidar com, enfim, infelizmente, ao longo da nossa vida, a gente vai lidar com injustiças e tudo mais. Né? A Carolina perguntou, tem algo que me incomoda, mas só incomoda se eu vejo algo daquele passado, daquele acontecimento, mas em geral não me incomoda. Aí, o que faz? Bom, então, né, claro, né, minha sugestão é que você não fique olhando aquilo que te magoa, aquilo que te incomoda. Entretanto, a minha sugestão é que você faça os exercícios que eu sugeri para você. Eu acredito que vai te ajudar muito se você seguir os passos que eu te dei aqui. Tenta fazer. Né? E se você puder, depois bota no meu direct, fala qual foi, digamos assim, o que aconteceu, qual foi digamos assim, a sua experiência, se você se sentiu melhor depois disso. Né? Eu acho legal se algum de vocês fizerem, né, usarem as técnicas que eu sugeri aqui, me deem um feedback, me fala se vocês se sentiram melhor ou não, tá bom? Então, gente, era o que eu tinha para hoje, então eu gostaria que todos vocês hoje saíssem daqui trabalhando o perdão, exatamente para vocês não estarem arrastando mágoas na vida, porque o presente é extremamente importante de ser vivido. E quando a gente arrasta uma mágoa ou um perdão, a gente não está vivendo o presente, a gente está vivendo o passado. Tá bom? Gente, um abraço e até mais.